verdade, é dia 3 de abril, né? E era para eu ter preparado umas coisas, ter feito umas coisas, mas esse fim de semana, primeiro eu pensei que eu estava deprimido, depois eu achei que não, que eu estava desnutrido, porque eu tenho sido vegetariano, até comprei um peixe na feira e tudo. Depois eu achei que talvez fosse sequela da Covid, eu não sei, eu não entendi, mas eu fiquei muito... não conseguia... Isso é sintoma de Covid. Então, eu fiquei achando que era mais provável isso. Enfim, achei que ia estar bem pior hoje, mas... Vegano puro ou mistura um pouco de peixe? Porque... Não, eu estava... vegano, eu nem sei o que é. Na verdade, eu lembro que eu conheci, quando eu estava viajando de carona no Peru, um chileno, um argentino que vivia no Chile, que me falou na época, ele era... Isso há décadas, que ele era ovo-lacto vegetariano. Então seria uma coisa mais ou menos por aí. Mas eu comi peixe esse fim de semana, então, vamos ver, se de vez em quando eu boto... Bom, mas... quer dizer, a ideia hoje seria falar de uma coisa que ainda... uma ponta aqui, né? Produto exterior... que é algo para mim ainda meio... Mas, inclusive nem tem escrito no meu livrinho de formas lá, no LI está feito direitinho, acho, né? E a ideia, aliás, acho que no Derran também, o Derran tem uma qualidade que ele faz um negócio num nível de abstração tal que agora eu consigo entender que alguma coisa está lá. Antigamente eu olhava e ficava... de que será que ele está falando? Mas, aliás, tem um livro também que faz coisas de formas que é muito bom, que é o livro do Arnold, de mecânica. E o Arnold começa o produto exterior dizendo o seguinte, quer dizer, você tem um espaço vetorial V, e tem o V, pode ser até ovelhinha, nem precisa ser vamos dizer, não precisa ser normado nem nada, né? Para exterior é uma coisa algébrica. Então aqui são as formas lineares, né? Então o conjunto das F de V no seu corpo, F linear. O corpo para nós, se que a gente liga o ar, um pouco de calor, não, está tranquilo. Tá, quer dizer, o corpo aqui, para nós, são os reais, mas poderia ser os complexos, né? E o que ele define, para começar, é isso. Se você tem F1, FK, são formas lineares, ele define o produto exterior de F1, FK da maneira que é supernatural. Quer dizer, se tudo que você sabe, tudo que você tem isso aqui, né? Então você pega um elemento de V, esses caras vão te dar K números. Então, na verdade, né, você tem uma F de V em RK, que leva cada V em F1 de V, FK de V. Então, para todos os efeitos, um vetor é uma K-upla. E então isso daqui vai pegar K vetores e vai pegar o determinante. Determinante desses caras aqui, F de V1 tá? Quer dizer, eu tenho os K vetores, eles viram K caras em Rn, pego o K vetor em RK, na verdade, né? K vetores em RK, determinantes, pronto, isso é uma coisa
K-linear alternada nesses caras daqui. Mas esse tipo de forma K-linear alternada é o que a gente chama uma forma decomponível. Ela é obtida a partir de formas assim. Nem toda forma K-linear alternada é decomponível. Né? Bem assim, vamos dizer, se você pegar, tipicamente, né, em Rn, né, você tem a forma dxi, leva Rn em R, que pega x e leva em xi. Então, esses caras são, a partir deles, a gente constrói esses caras assim, e é fato, né, que se você pegar o espaço, vamos dizer, lambda k, o Lie acho que usa essa, tá, isso aqui, o Lie usa essa notação aqui, né? Tá, são as formas, acho que as formas K-lineares alternadas em V. Né? A gente sabe que se V, se esse cara aqui tem dimensão n, então essa, eu nem sei se eu botei no livro de formas, eu tinha escrito no livro de análise vetorial clássica um capítulo sobre determinantes e tal, depois achei que não estava muito bom, eu melhorei e botei no livro de CVGA. Então, no livro de CVGA tem determinante e tal, e tem a dimensão do espaço das formas K-lineares alternadas. Né? Quer dizer, esse cara tem dimensão isso daqui. Né? E, embora provar não seja tão simplesinho assim, tem uma certa burocracia, né? Mas o fato é que quando você pega uma forma ômega de V1 VK, né? Ela vai ser determinada pelos seus valores nas diferentes combinações de K vetores da base canônica, por exemplo. Então, vamos dizer, esse cara daqui vai ser uma combinação linear, somatório de, sei lá, a gente pode botar em I, assim, quer dizer, daqui, né, você constrói, se I igual a deixa eu botar I1, IK, com 1 menor ou igual que I1, menor que IK, menor ou igual a N, tem N minúsculo, né? Então o DXI é igual a DXI1 DXIK. Eu uso, acho que eu uso o índice J para as K-uplas de inteiros assim, e o índice I para as K-uplas crescentes. Então esse cara aqui são as K-uplas crescentes, né, de alguma coisa, índice I, DXI. E como esse DXI só é diferente de zero quando você bota exatamente, vamos dizer, se você pegar vetores da base canônica, né, esse negócio só é diferente de zero quando quando V1 é I1, V2 é I2, VK é IK. Né? Então, se você botar aqui I1, I2, até IK, vai anular todos menos o AI. Então, quer dizer, aqui AI é igual a ômega de I1, devia botar maiúsculo, né, aqui nesse caso, assim, né? Vamos botar assim, I1 é IK. É mais ou menos
É óbvio que, se você fizer isso, você determina a sua forma. Oi? Você também está nesse curso? Pô, então agora formou. Bom, as aulas já começaram há um tempo. Como só estavam o Pedro e o Bernardo, que são caras que, vamos dizer, estão à sua altura e dele, então o curso já está assim, praticamente o nível do Espivaquinho, nós já estamos terminando, né? Mas tudo bem, vamos dar um jeito, né? Tá, então é mais ou menos fácil, né, você pensar assim, uma forma K-linear alternada, ela vai ser determinada por esses caras, né? Porque você escreve os V's, cada um deles em função dos vetores da base canônica, aí abre essa coisa toda vez que tiver 2 repetidos, zerou, né? E toda vez que você tem uma permutação, só muda o sinal. Então, no fim, só importa o valor de ômega nesses casos. Se você souber o valor de ômega nesses casos, você sabe a forma aí. Basicamente, o resto é você sentar e escrever, né, essa história. Eu tô fazendo um curso meio assim, que eu jogo mais ou menos as ideias, tento dizer o que eu consegui entender que está por trás das definições, dos teoremas e tal, e sigo em frente. Então, pode ser que a gente tenha que alguma hora dar um freio de arrumação, e agora vamos passar um mês estudando para conseguir. Então, vamos dizer, esse é o exemplo típico desse negócio daqui. Tem um resultado. Bom, primeiro, tem formas que não são decomponíveis. Imagina assim, que se você fizer dx1 exterior dx2 mais dx3 exterior dx4, né? É possível que isso aqui está com cara de não ser decomponível, né? Tá? Quer dizer, então, isso aqui não resolve o problema do produto exterior. Que, claro, se você fizer F1, FK, produto exterior com F1, FL, então isso aqui tem que ser F1, é só tirar o parênteses, né? Tá. Vou botar um tio aqui, né? Tá. Mas nem toda forma sendo decomponível já é um problema. E tem um outro problema que é o seguinte, uma forma pode eventualmente ser decomposta como produto de formas diferentes. Quer dizer, se tem uma decomposição, tem outra decomposição. Mesmo que ela seja decomponível, né? Vamos dizer, vou dar um exemplo trivial, né? Quer dizer, dx1, dx2 é igual a dx1 mais dx2, tá? Mas acho que dá para fazer exemplos mais elaborados. Mas tem aqui um resultado algébrico a demonstrar, que se uma forma se decompõe de 2 maneiras diferentes, essa forma produto vai funcionar direitinho, né? Bom, e aí a ideia é meio que, vamos dizer, definir o produto exterior, dizendo o seguinte, toda forma é por conta
dessa ideia aqui, né? Ela vai ser soma, vai ser uma combinação linear de formas decomponíveis. Então você estende esse produto exterior de maneira, como um produto, né? Linear, ela é multilinear aqui, mas se você multiplicar por um cara aqui, linear e distributiva. Tá? Então, essa seria a maneira natural, simples, essa a gente entende, mas fica com... Claro, se você faz assim e demonstra tudo que precisar demonstrar, vai estar legítimo. Essa maneira aqui assim só tem o defeito inicial de ser atrelada a um sistema de coordenadas, mas depois que você mostrar as propriedades também não tem tanto problema. Tem a maneira, vamos dizer, mais abstrata, né, que eu, aliás, tinha anotado para não errar nos índices. Acho que para vocês dois chegaram num momento bom, porque aqui tem muita coisa combinatória envolvida, né? Quer dizer, tem uma ideia que você definir o operador out, que é o seguinte, vai pegar... Porque você pode ter uma transformação K linear que não é alternada. Simplesmente um tensor. Um tensor é uma coisa multilinear. Então você pode ter um cara que não é alternado e você alterna ele. Então, vamos dizer, vamos dizer, você tem uma alfa, né? Alfa K linear, mas não necessariamente alternada. Então, isso daqui você vai fazer, na verdade, o somatório com sigma pertencente a Sn, quer dizer, aqui eu estou supondo que meu espaço é de dimensão n, né? Não, aliás, aqui é SK, né? Eu estou com K coisas. Né? Então, isso daqui em V1, VK vai ser esse somatório aqui, e aí você vai fazer alfa de V sigma 1, V sigma K, e vai botar sinal de sigma aqui. Assim, cada vez que você troca a ordem, troca o sinal, e aí isso vai ficar alternado. Aí há vamos dizer, esse negócio aqui parece o determinante, né? Porque o determinante é exatamente isso. Mas, para que a alternada da forma alternada seja ela mesma, então a gente divide por K fatorial. Nem todo mundo divide, então, tá? Uma coisa assim. E aí, quando você vai fazer o ômega exterior eta, então essas duas já são alternadas. Aí você pega, você faz o produto tensorial, né? Produto tensorial de duas coisas K lineares, né? Isso aqui em V1, VK mais L, né? Isso aqui vai ser ômega de V1, VK, eta de VK mais 1, VK mais L. Então, para tornar isso alternado, você alterna, né? Então, aqui você pega esse cara daqui e faz o out dele. Só que o produto exterior, quando você faz sei lá, vamos dizer, A1 dx1 mais A2
dx2, etc. Quer dizer, vamos dizer, o dx1, dx2, quando você aplica em UV, né, isso aqui vai ser o determinante. Então, isso é o 1V2 menos o 2V1. Então, você não dividiu por 2 aqui. Então, a gente quer isso. Então, quando você bota o Alt, você, na verdade, vai ter que multiplicar aqui por K mais L fatorial. E também, não tenho na cabeça assim, o detalhe, mas talvez vocês dois enxerguem rapidamente. Você tem que... meio que você desalterna, vamos dizer, não sei, se não me engano é essa fórmula, tá? Tem um detalhe aqui assim, que é esse, tá? Se não for, estará certo no livro do Lee. E aí você tem, isso daqui, vamos dizer, é a versão abstrata daquilo que eu falei lá antes. Então, entrar nisso, entender, tá tranquilo com essa coisa, é um exercício que eu não fiz ainda na minha vida, mas que vocês têm que fazer. Tá? E aí, bom, você tem a distributividade e tudo, você tem uma anticomutatividade, né? Quer dizer, se você fizer eta exterior e ômega, isso vai ser menos 1. E, vamos dizer, se você pensar assim no dx1, dxk, dxk mais 1, dxk mais L, você vê que cada um desses vai ter que passar para cá. Então, cada um desses L aqui vai ter que ultrapassar K aqui. Então, você vai ter um menos 1 elevado a K vezes L aqui. Tá legal? Essa, pelo menos, eu acho que a explicação é razoável. Então, você tem uma certa anticomutatividade assim. Bom, esse cara vai ser importante na nossa vida. Bom, então aqui é álgebra. E, bom, a primeira coisa que vai ser importante é que quando você multiplica, então aqui você tem a derivada. Bom, primeira coisa, a prévia, assim, né? Até agora, isso vocês só vão encontrar no meu livro mesmo, que está na bibliografia. É uma visão em que você olha para uma forma diferencial como o seguinte: você tem os objetos que são as cadeias. Quer dizer, uma cadeia é mais ou menos o seguinte: pensa uma curva parametrizada. Então, você tem aqui, vamos dizer assim, você pensa assim, ó, você tem aqui o quadrado. Aí você faz uma função aqui, C, e parametriza uma superfície. Então, isso aqui é uma superfície parametrizada, que a gente chama aqui um bloco singular. Agora, esse cara daqui tem um bordo que é uma soma de curvas, né? Quer dizer, isso daqui vai dar... Então, cada
cara desses é uma curva. Então, você vê que, mesmo quando você pega uma coisa simples, como uma coisa assim, quando você pensar no bordo, você vai ter que juntar curvas. Isso aqui, claro, você pode parametrizar como uma curva quebrada. Mas se você fizer o bordo de um cubo, aí já começa a ser esquisito, né? Pensar o bordo de um cubo é melhor você pensar como uma soma de 6 quadrados do que como uma coisa que você planifica. Né? Então a gente introduz a ideia seguinte, que os nossos blocos elementares são coisas assim. Quer dizer, você tem um bloco, é uma coisa A10, A11, AK0, AK1. Isso é um bloco elementar. E um bloco singular é uma aplicação C de B em algum lugar, em RN. Para vocês vai ser RN. Tá? Nós estamos aqui falando em variedades, mas por enquanto pensa assim, RN. Tá? Então, é uma coisa assim, é uma coisa parametrizada. E aí você tem, claro, cada vez que você pega um cara assim, você tem uma face, né? Quer dizer, se você pegar I, a face I tem duas faces I. Né? Uma delas é você pegar o A10, A11, aí você tem aqui o AI0, o resto até AK0, AK1. E o outro é você botar o AI1 aqui. Então, o bordo do bloco, né, se você tem um K bloco, ele tem 2 vezes K faces. Quando você parametriza, você tem... Então, essa face aqui vai ser, vamos dizer, J, vamos dizer, o I vai de 1 até K e o J de 0 a 1. E aí esse daqui, vamos dizer, esse cara daqui é o I0 e esse aqui é o I1. E aí você tem o I0, por exemplo, vai daqui em M, simplesmente dizendo que você pega um cara daqui e parametriza por esse cara. Tá? Quer dizer, você parametrizou o bloco todo, cada face parametriza um bloco de dimensão menor. Né? Você tem 2K caras assim. E você tem um problema que você sabe já da experiência do teorema de Green, teorema de Stokes e tal, que você vai ter que dizer que o bordo é uma soma desses caras, mas alguns estão com a parametrização certa e a outra está com o sinal trocado. Então, na verdade, o bordo de C vai ser o somatório de igual a 1 até K, do somatório de J igual a 0 até 1, de menos 1 elevado a I mais J, C e J, onde C e J é a parametrização assim. Tá? E aí, a gente... Então, um cara que você soma blocos, quando você soma blocos parametrizados, você diz que fez uma cadeia. Tá? Então, tipicamente, quer dizer, uma curva, vamos dizer, você nem precisa emendar o pé desse na cabeça desse. Somou duas coisas assim, você tem uma cadeia. Tipicamente, né, quando você faz um polígono, você tem o bordo dele uma coisa assim, e esse bordo aqui é uma cadeia fechada. Por quê? Porque quando a cabeça desse emenda no pé desse, cancela. Porque um está com sinal mais, outro com sinal menos. Tá, o bordo de um cubo, as arestas que se encontram são a mesma parametrização, só que uma está para cá e a outra está para cá. Então cancela. Então o bordo de um bloco dá sempre 0. Tá? E a gente diz que uma coisa é fechada se o bordo dele é 0. Bom, e aí
eu estou pensando uma forma diferencial. Fez cálculo 3 só, né? Então, para você, você aprendeu integral de superfície, integral. Então, a ideia aqui é que o integrando natural é uma forma diferencial. Vai integrar, assim como você tem um campo de vetores que se integra sobre uma curva e produz um número, ou o campo de vetores agora olhado como uma coisa que tem fluxo que se integra sobre uma superfície e dá um número. Então, eu penso que a generalização disso é uma forma K-linear alternada que, no fundo, está ali para associar a cada cadeia um número. Então, todo nossa construção até aqui foi pensar isso, uma forma é alguma coisa. Poderia dizer, olha, essas cadeias aqui formam um grupo, tem uma certa relação de equivalência e tal, e uma forma é um homomorfismo, que a cada elemento desse grupo associa um número. E a gente fez a derivada, teorema de Stokes, tudo aí. Mas, se você pensar uma forma assim, tem um problema. Elas não podem ser multiplicadas. Se eu pensar dessa maneira super abstrata. Mas se eu pensar que uma forma tem... Quer dizer, uma forma significa, vou dizer assim, uma forma é você dar uma... Vamos dizer, se eu quero integrar sobre um bicho desse que tem dimensão K, eu preciso, em cada ponto, alguma coisa K-linear alternada, que eu pegue aqui os K-vetores tangentes e aplique essa coisa, e isso me dá um número que aí eu posso integrar para ter a integral. Tá? Talvez a gente tenha que tentar te dar o beabá das coisas, não sei se vai ficar, se o que eu estou falando está muito claro. Né? Então, quer dizer, classicamente, uma forma não é só algo que você aplica, que a cada cadeia associa um número, ela está definida em cada ponto e você pode operar ela como forma. Então, você pode multiplicar formas, porque não tem uma multiplicação natural de cadeias. Vamos dizer, o análogo para o produto exterior é o seguinte: você tem os objetos K-dimensional. O que é um objeto K-dimensional? Que a gente chamaria de um K-vetor. Você dá V1, VK, pode multiplicar ou não, mas você pode pensar V1, VK como um paralelotopo. E que vai mudar se eu mudar a ordem aqui. Tá? E você pode ter paralelotopos diferentes que não são distinguíveis. Quer dizer, você tem K-vetores aqui. Você pode ter outros K-vetores, seu espaço for de dimensão K, por exemplo. Né? Você pode ter... Porque o que é uma K-forma no espaço de dimensão K? É o determinante. Então, se pegar dois caras aqui, o determinante é o mesmo, aqui também é o mesmo. Então, pode ter... Por outro lado, se você está em Rn, você pode ter uma coisa de dimensão K aqui, outra coisa de dimensão L aqui, ou mesmo de dimensão K, que são diferentes. Você só alcança isso somando os dois. Então, você pode também fazer somas formais desses bichos e introduzir, vamos dizer, os K-vetores. E aí, basicamente, o produto, né, de um K-vetor assim, vamos usar o mesmo produto, vou aqui botar U1, o L, né, é juntar os dois. Tá? Eu tenho K caras, L, então esse cara faz uma coisa de dimensão K, esse faz uma coisa de dimensão L. Se eu juntar tudo, eu faço uma coisa de dimensão K mais L. É um produto. E esse produto, mas é no nível pontual, esse produto casa com o produto exterior de formas. Mas quando eu dou uma cadeia,
eu não tenho como multiplicar duas cadeias. Entendeu? Quando eu dou uma forma, ela está definida em cada ponto, então eu tenho o valor dela aqui, o valor do outro, o valor aqui, eu posso multiplicar ponto a ponto. Então, quer dizer, as formas que são definidas ponto a ponto, as formas clássicas, vamos dizer assim, elas têm a possibilidade de fazer um produto, que é esse produto exterior. E tem uma fórmula da derivada do produto, vamos dizer, que já, vamos dizer, como esse produto escapa um pouco à filosofia que nos permitiu definir a derivada pensando só nas cadeias, quer dizer, a derivada do produto não é tão simples. Eu tenho esperança que para zero, forma e tal, vamos dizer, vai ter que botar hipóteses aqui, mas basicamente, né, a gente tem, vamos supor que ômega é uma K-forma, eta é uma L-forma, e ambas são diferenciáveis, pelo menos no ponto que você está considerando. Então aí faz sentido, vamos dizer, você pegar a derivada exterior de ômega exterior eta, tem, vamos dizer, se você, já que elas são diferenciáveis, você pode usar a fórmula de derivação, e isso daqui dá um d ômega exterior eta mais menos 1 elevado a k, acho que está certo, isso aqui tem um menos 1 aqui, que mais ou menos é o seguinte, na hora que você vai fazer, pega a fórmula que a gente tem de derivada exterior, para o caso diferenciável e tal, aí você pode pegar uma forma, vamos dizer, você pega uma K-forma em Rn. Então você escreve ômega igual a somatório de AI dxi. Aí, quer dizer, isso aqui ela está escrita em coordenadas, né? O AI, claro, o AI é uma função de x1, xn. E aí, na hora que você vai calcular o d ômega, bom, você sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas e tudo e tal, então você vai fazer a conta, isso vai ser o somatório em I de D de AI dxi. E esse cara aqui não vai, você não precisa saber isso, tá? Porque você pode chegar a isso assim. E aí na hora que você faz D de AI dxi, tem um trabalhinho a fazer, mas isso vai ser o D de AI, onde D, isso daqui é exatamente, né, dρ AI, dρ x1, dx 1 mais dρ AI, dρ xn, dxn, e agora você multiplica distributivamente. E claro, toda vez que um índice aqui aparecer, aqui zera. Vamos dizer, isso aqui, você faz a conta, vamos dizer, estou pensando assim, você vem da definição da derivada. Aí com a definição da derivada, a gente tem teorema, toda função diferenciável tem derivada exterior. A derivada é dada por uma fórmula que a gente tira lá do teorema da divergência. Então, você pega, aplica essa fórmula aqui, faz a conta e você chega nisso. Então, é maravilhoso, é uma fórmula assim que, né, você não precisa entender nada do que eu falei até agora para saber
calcular as derivadas exteriores. Tá? E até a fórmula do produto e tudo dá para ir por aí. Mas você tem a derivada do produto que vai dar isso assim. Bom, isso vai nos abrir a primeira situação em que logo a gente precisa disso é que quando a gente vai definir, já falei isso, né, você tem uma variedade. E aí você quer definir a integral sobre a variedade, sei lá, coisa assim. Variedade com borda. Então, cada pedaço... Vamos botar aqui um bordinho nela, aqui assim. Então, cada pedaço daqui, você vai parametrizar por algo daqui. Só que, para cobrir essa variedade por coisas assim, você vai ter autointerseções. Então, você não pode, vamos dizer, simplesmente... não é... Tem dois problemas, quer dizer, uma variedade minimamente razoável pode ser triangulada. Mas mesmo que você defina a integral via triangulação, tem a questão de provar que para duas triangulações diferentes vai dar a mesma integral. Que parece também... vamos dizer, só para saber que uma variedade é triangulável, é um teorema que tem um livro inteiro do Munkres, praticamente, que é para fazer isso. Depois ainda tem esse problema. Então, a alternativa é pensar assim, ó, eu pego, aqui eu tenho várias interseções, você tem um sistema de cartas locais aqui. Aí você faz uma partição da unidade e escreve a sua ômega igual a somatório de PI ômega I. Até, sei lá, um M grande aqui. Agora, para fazer isso, então, você já está obrigado a ter a sua forma definida pontualmente. Você vai multiplicar pelas P's. Essas P's aqui são sem infinito de suporte compacto. Então, cada uma das suas formas agora, ômega I, né, isso aqui, PI ômega. Esse cara daqui é que é o ômega I. Né? Cada ômega I vai ter um suporte compacto aqui. A outra... se você jogou aqui, vai ter um suporte compacto aqui, vai ter uma outra aqui que vai ter um suporte compacto aqui, mas na interseção desses três suportes, a soma dos PIs dá 1. Então, em cada ponto, a soma dos PIs dá 1. Então, você escreveu como uma soma de coisas de suporte compacto, cada uma delas parametrizada por uma coisa assim. Com isso, você consegue definir, e dá para provar que isso independe da partição da unidade. Não é difícil, provar que isso independe da partição da unidade não é difícil. O difícil vamos dizer, provar que tem uma partição da unidade. Mas, vamos dizer, é uma análise... Bom, mas a gente faz isso e depois a gente quer fazer o teorema de Stokes. Né? Quer dizer, a nossa ômega, digamos que ela na verdade, ela é uma K-1 forma. Então, o que eu fiz aqui não era... tinha que parametrizar por coisas menores. E eu quero o teorema que me diga o seguinte, né, que a integral sobre o bordo de M de ômega é igual a integral sobre M de d ômega. Então, eu faço a minha ômega toda partida com soma dessas ômegas I, mas eu preciso, né, quer dizer, isso daqui vai ser somatório
na integrais sobre m de d ômega i. E aí o ômega i é uma zero forma vezes uma k forma. Então, pelo menos nesse caso particular, que tem uma certa vantagem, porque uma zero forma, ela é diferente, quer dizer, ela ter derivado exterior é ser diferenciável, então tem continuidade, tem umas coisas assim. Então, há uma certa esperança de que, vamos dizer, você possa fazer essa fórmula da derivada exterior sem, talvez, exigir tanta coisa da ômega. Mas, em princípio, quer dizer, a ideia aqui é que você vai ter que supor que a sua ômega é diferenciável para poder fazer esse negócio. Bom, isso é primeira... Bom, toda essa maravilha dessa fórmula aqui, né? Beleza, até porque, na verdade, o teorema de... Vamos dizer, a definição de rotacional da divergência, né, sai direto, assim, né? Porque os algebristas adoram, ficam tão fascinados que nem precisa, para um algebrista, acho que nem essa questão que eu falei da derivada e tal, isso aqui é tão maravilhoso que, poxa, mas realmente é maravilhoso, né? Quer dizer, quando você pega um campo de vetores F, né, e você pensa ele como uma forma, quer dizer, F é igual a F1, F2, F3, tá? Isso depende de X. Então, a forma ômega F, a forma ômega F, é igual a F1 de X dx1 mais F2 de X dx2 mais F3 de X dx3. Mas você também pode pensar uma forma G e pode pensar como uma forma. E aí, forma pensando como? Que você vai olhar esse campo G, mas vai fazer integral de superfície. Então, ele modifica coisas bidimensionais. Então, isso daqui, a ômega G, né, aqui é a forma, e aqui é a forma. Ômega G de X vai ser, na verdade, G1 de X dx2 dx3 mais G2 de X dx3 dx1 e mais G3 de X dx1 dx2. Porque, tipicamente, né, o que vai entrar aqui na história é que, vamos dizer, o que é isso daqui, né? Porque a forma ômega F de X em V é igual ao produto escalar de F de X por V. É o que a gente faz para integrar. Aqui, essa ômega G de X, ela vai se aplicar em V1, V2. E ela vai ser, na verdade, o produto escalar da F pelo produto vetorial de V1 e V2. Né? Quando você faz a integral de superfície, você faz o produto vetorial dos caras, porque tem a área, e aí faz o produto escalar pelo vetor que você está, o campo que você está integrando. Então, isso daqui vai dar, na verdade, o G de X escalar V1 vetorial V2, que é um determinante e que vai te dar isso daqui. Porque aí você vai escrever G1, G2, G3, V1, etc. Aí, acho que dá isso, acho que eu não errei. Não sei, tá? E aí, pô, essa
fórmula que a gente tem é maravilhosa, né? Porque você pega esse cara aqui, você vai derivar. Né? Então, o que é o D ômega F? Né? De X. Então aqui ó, você vai derivar esse cara e multiplicar por esse. Então você não precisa da derivada em relação a x1. Né? Então aqui você vai ter menos, aqui você vai ter dρ F1, dρ x3, dx3 dx1, menos dρ F1, dρ x2, dx1, dx2. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu tenho isso assim. Né? Mas, aí você faz a mesma coisa aqui assim, e você vai ter em cada, vamos dizer, isso aqui ó, é a coordenada do dx1, dx2, é a coordenada 3. Isso aqui é a terceira coordenada do rotacional. Depois vai aparecer uma coisa com, quer dizer, na verdade, não, você vai pegar esse cara daqui, que é com dx3, dx1, você vai juntar com o que vai aparecer aqui, ó. Quando você derivar o F3 em relação a x1, vai aparecer o menos dρ F3, dρ x1, dx3, dx1. Aí você junta os dois e você vai ter a terceira coordenada do rotacional. Essa é a segunda, primeira. Então, você é como se você não precisasse mais pensar em nada. Rotacional, divergência e tal, tudo virou engenharia. Pá, faz as contas e tá. Né? Não quero, mas é meio assim, todo mundo tem seu lado engenheiro e né, várias coisas. Você dirige um carro que você não sabe como funciona. Então, e o engenheiro tem um monte de coisa que ele... São ferramentas que ele vai lá e faz alguma coisa maravilhosa funcionar usando as ferramentas que eventualmente não domina. E também na pesquisa, em qualquer área avançada, você eventualmente... Vai acontecer em matemática também, um dia você vai ter que usar na pesquisa resultados que você não sabe demonstrar, mas está ali, você usa e diz, bom, um dia, quem sabe. Tá, mas, então, você tem aqui já a derivada do produto, você vai precisar dela aqui. Né? Tem uma parte mágica aqui que aparece a derivada dos PIs e aparece a derivada do ômega. Só que como os PIs somam 1, a derivada da soma é 0. Então a soma das derivadas dos PIs em cada ponto vai dar 0 e vai desaparecer. Tá? Mas tem uma coisa que está aqui, ó, né, das formas... eu diria que, vamos dizer, a gente devia até usar o nome campo. Né? Porque um campo de vetores, ele esconde, né, duas formas. Um campo de vetores em R3 tem uma 1 forma e tem uma 2 forma. Em Rn, também tem uma 1 forma e uma n-1 forma. E por conta, vamos dizer, de você saber que a dimensão, esses dois números são iguais, você sabe que toda K-forma deve ter uma N menos K-forma irmã. Então, dá para você pensar isso e formalizar essa coisa. Basicamente, a coisa é um pouco mais complicada, mas em termos de coordenadas, meio que é mais fácil, vamos dizer, a gente pode complicar bastante. Em coordenadas, você pode pensar assim, ó, se eu tenho dx1
até dxn. Aí eu tenho uma K-forma, eu tenho dxi1, dx e k. Vamos dizer, eu posso fazer assim, um A vezes isso daqui. O que eu posso fazer é usar esse mesmo A e pegar os caras que estão aqui, mas não estão aqui. Tá? Quer dizer, você pega vamos dizer assim, o I... eu posso pensar o I como um conjunto, né? Não sei se é a melhor solução, mas I, K, e eles estão numa ordem crescente. Então, eu posso pensar assim, um I estrela como sendo o 1N menos o I. São os índices que sobram. E aí, então, isso daqui é o A dxi. Eu posso passar ele lá pela minha experiência, o coeficiente fica. Né? E aí eu boto o dxi estrela, só que ele vai ter que ter um sinal certo. Né? Aqui o sinal certo é o seguinte, eu quero que dxi exterior dx estrela seja o determinante, na forma de volume. Tá? Então, essa a ideia. Em geral, vamos dizer, você vai ter uma variedade, então, em cada espaço tangente, vamos dizer, quando é variedade riemanniana é uma superfície, que cada ponto tem um espaço tangente, e em cada espaço tangente você tem um produto escalar, que você definiu ali, e que varia de maneira diferenciável, coisa assim. Né? Então, acoplado a isso, você tem esse produto escalar, e você pode, acho que precisa de uma orientação, né? Botar um determinante em cada espaço tangente e fazer isso em cada espaço tangente, como guia. Assim. Observação, acho que o Derran não faz. O Lee menciona isso. O Lee falou, não, Hodge, tem o capítulo dele, Teorema de Stokes, tem uma lista de exercícios que é muito boa. Aliás, uma coisa que eu não mencionei, mas a parte de aplicações do meu livro de análise vetorial clássica é uma coisa para ver lá. Está tudo como se fosse R3, mas dá para... E o Lee, muitas daquelas coisas, ele faz já direto em variedades, então você pode meio que seguir ali né? Mas Hodge, por exemplo, ele botou lá como exercício alguma coisa, mas nem... e aí ele só menciona a variedade riemanniana, mas eventualmente a sua variedade, em vez de ter um produto escalar em cada ponto, você pode ter uma forma bilinear simétrica, mas que não seja definida positiva. Porque é o caso, vamos dizer, quando você pensa na relatividade, né, você tem o dt, o dx, vamos dizer, o dx, dy, dz, mas tipicamente você, vamos dizer, tem que ter o c dt, né, ao quadrado, não sei se tem que botar o C2 aqui, né? Tem que ser, vamos dizer, o dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado sobre o dt ao quadrado, isso tem que ser menor que C2. Então, o cdt ao quadrado tem que ser maior que esse negócio. E aí você tem uma forma que vamos dizer, que vai ser o cdt menos dx menos dy menos dz. Bom, isso é importante. Então, embora... Eu acho que no começo nem o Hodge, nem o Derran, depois os caras difíceis devem ter... Não, peraí, pode dar uma melhorada nesse negócio. Então, aí...
Isso vai complicar o sinal do estrela, eventualmente. Não vou entrar nessa coisa, até porque eu mesmo não fiz esse exercício. Mas está claro aqui que a gente, então, abriu um portal entre as K-formas e as N-K-formas. Né? Quer dizer, então aqui, né, vamos dizer, estrela de A dxi é igual a um sinal aqui, mais ou menos, a e aí você, a partir daí, toda vez que você tiver uma forma, você tem para pensar em termos de campo. E tem uma coisa que eu não sei quão isso é estudado, mas isso daqui é que permite a gente calcular a segunda derivada. Se não tivesse estrela, não tinha segunda derivada. Porque tem uma segunda derivada que é você pegar o seguinte, você pega uma forma ômega, é uma K-forma. Quando você deriva, você tem uma K mais 1 forma. E se você derivar de novo, dá zero. Mas você pode fazer o seguinte, você pega estrela ômega. Aí ela vira uma N-K forma. Aí você calcula a derivada exterior. Então isso aí vira uma N-K mais 1 forma. E agora você estrela de novo. Então agora isso vira uma N menos N mais K. Aliás, aqui mais K. Não, peraí. Era uma N menos K mais 1 forma. Tá certo. Não, peraí, deu alguma coisa errada aqui. Você pegou uma N menos K forma, aí você fez uma N menos K mais 1, mais K menos 1, aqui ficou uma K menos 1 forma, é isso mesmo? Aí você deriva e vira uma K forma. Assim eu posso derivar de novo. Então aqui, esse cara daqui, tem um sinal aqui também, que você precisa colocar, mas isso daqui é o que você chama delta de ômega. Então, o d ômega é uma... Então, aqui, d ômega é igual a uma K mais 1 forma. E o delta ômega é uma K menos 1 forma. Agora, você pode... Se você fizer delta D, é uma K forma. E D delta é também uma K forma. Então, é interessante, vamos dizer que... então, você pode, de novo, derivar. E o Laplaciano... Você vê que isso tem a ver com Laplaciano, porque quando você faz Laplaciano, você pega um campo, pensa ele como uma... Pega uma função, pensa como uma zero forma. Aí você calcula o gradiente. Ou você pensa que ela é uma 3 forma, estrela, ela vira uma zero forma. Aí você calcula o gradiente. Aí o gradiente, se você derivar de novo, dá zero. Aí você estrela ele vira uma 2 forma. Aí você pode calcular a divergência e voltar para uma 3 forma. Entendeu? Só que, vamos dizer,
em R3 não dá para você fazer D delta e delta D, porque se você está em dimensão 3, se você calcular o D primeiro, já deu 0. Então você tem que fazer o delta primeiro, depois o D. Se você estiver numa zero forma, fizer a mesma coisa, se você calcular o delta primeiro, morre. Tá? Mas o Laplaciano de Rod é igual a D delta mais delta D. E repara, toda vez, você pega funções de uma variável, né, pensando do ponto de vista das formas, né, você tem f de x, ela é uma zero forma. Aí você calcula f' de x, pensando como forma, isso é uma 1 forma. Você derivar de novo dá 0. Então o que você faz? Você estrela. Aqui não deve ter nenhum problema de sinal, estrela, e isso passa de como a dimensão é 1, né, você volta para zero forma. E aí você deriva de novo, e estrela, e aí você volta para zero forma. Então a segunda derivada passa por esse processo. E aqui tem para mim, eu acho que é um dos maiores segredos da análise, é o seguinte, é que pensando como formas assim, a derivada é uma operação contínua. Porque olha só, eu tenho ômega. Ômega se integra sobre coisas assim. Aí você tem, então, digamos que ômega e eta são parecidas. Quer dizer, ômega se integra, elas são forma, se integra sobre coisas assim. Aí você pega d ômega e d eta. Aí você olha aqui assim, mas d ômega aqui é a integral de ômega aqui. Como eta é parecida com a integral de eta aqui. Então d ômega e d eta são, se ômega e eta estão próximas, d ômega e d eta estão próximas. Então a derivação é contínua. O que é descontínuo é a estrela. Então, eu acho que quando em análise, porque a análise, um dos grandes problemas da análise é que a derivada é descontínua. Laplaciano, descontínuo, tudo descontínuo. Mas eu acho que se a gente quiser entender a natureza da descontinuidade que aparece em análise, a gente tem que olhar por que quando eu tenho um campo de vetores assim, né, que está se integrando sobre linhas, e dois campos próximos estão tendo integrais próximas, quando eu estrelar e pensar eles como integrais de superfície, por que eles podem ficar distantes? Então, eu confesso, vamos dizer, eu não tive a curiosidade nunca de... Acho que é porque eu pensei isso há muito tempo, não tinha, vamos dizer, a possibilidade de você checar tão facilmente na internet, mas é o caso de checar na internet. Alguém deve ter pensado nisso, né? E deve ter coisa feita sobre isso. Se não tiver, tem aqui uma medalha Fields a ser ganha entendendo esse negócio aqui. Tá? Bom, isso aqui dá panos para manga, esse Laplaciano e tal. Tem uma teorema de Rod, uma abordagem toda Rod da coisa do Derham, né, que é uma das coisas que a gente tem aí pela frente. Então, vamos dizer, produto exterior abre muitos caminhos. Sim, e o próprio Derham,
ele usa o produto exterior para, já falei isso, já mencionei, vou falar um pouquinho mais. Eu aqui estou o tempo todo pensando que você tem o grupo das cadeias e uma forma é um homomorfismo do grupo das cadeias. O que o Derham faz é o seguinte, ele pega, você tem a variedade M, e aí você tem, sei lá, lambda K, acho que isso assim, né? Igual ao conjunto das K formas sem infinito. Bota o suporte compacto. E aí ele pensa o seguinte, ele diz, não, eu vou chamar de corrente uma coisa linear nesse caso. Quer dizer, é como se você... É uma ideia de distribuição. Aliás, eu tenho uma certa curiosidade, porque eu acho que o Derham teve essa ideia lá em 1930 e pouco. E, vamos dizer, a teoria das distribuições, eu acho que ainda não estava formalizada. Depois o Schwartz formalizou, aí ele também escreveu isso em termos de distribuições. Mas eu já ouvi dizer que a grande coisa do Schwartz não é que ele inventou as distribuições, ele viu aquilo lá e disse, porra, isso é importante, 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 foi enchendo o pessoal, tal, formalizou tudo para as pessoas verem que aquilo era importante. Então, ele pensa assim, né? O que vai ser uma corrente? Vai ser, sei lá, chamar de alfa. Vai ser alfa e a grande coisa é que toda cadeia, né, toda K cadeia, claro, aqui é uma K corrente, né? Então, se você tem C é igual a uma K cadeia em M. Então, você pode fazer a alfa C de ômega igual... Está pronto, né? Então, e ao mesmo tempo, você pode pensar o seguinte, imagina que ômega, ou que, pensa assim, eta é uma N menos K forma em M. Então, eu posso fazer uma alfa eta, né, calculada em ômega, igual a integral sobre M de... não sei se vou fazer ômega... Acho que deve ser ômega exterior eta, ou eta exterior ômega. Por quê? Porque aqui, né, essa é uma K, então essa aqui é uma N forma, eu integro em M. Como a ômega é de suporte compacto, eu não tenho problema. Eu acho que ponho aqui por causa da linearidade, né? Ou, alguma, não sei, não tenho certeza se ele usa aqui ou ali. E aí, né, dá para pensar que deve dar para introduzir uma derivada, né? Porque né, se você fizer, por exemplo, aqui integral sobre M de d ômega exterior eta, né, olha só, se você fizer d, isso aqui vai ser d ômega exterior eta mais menos 1 elevado a
ômega é K forma, né? Menos 1 elevado a K, ômega exterior de eta. Só que quando você integra, né? Quer dizer, se você fizer meio assim. Só que a integral sobre ômega, sobre m de d, ômega exterior eta, né, vai ser igual a integral sobre o bordo de m de ômega exterior eta. Né? Por exemplo, se a sua aqui eu não sei, se você vamos dizer, supondo que a sua variedade não tem bordo, tá? Quer dizer, aqui, vamos imaginar assim, M variedade não sei se tenho que me restringir a isso, mas se isso não tem bordo, isso daqui é zero, né? É isso. Então, deixa eu ver, como é que eu posso reduzir? Então, essa daqui... quer dizer, se eu fizer isso daqui, então, se eu fizer a integral disso daqui, daria zero, e essa mais essa daria zero. Né? Então, isso daqui é igual a menos 1 elevado a K mais 1 de ômega de eta. O que permite, exatamente como no caso das distribuições, eu dizer assim, né? Se eu pegar a corrente alfa, então eu poderia dizer, ó, d alfa aplicado em... não, peraí. Está certo aqui? Porque se eu quiser fazer esse cara daqui, né? Vamos dizer, alfa aqui é alfa eta, né? Estou pegando uma n menos k forma. Então, a derivada desse daqui aplicado em ômega vai ser menos 1 elevado a k mais 1, que eu posso passar para lá, integral de d ômega eta, que é eta, quer dizer, alfa eta, e d ômega é sem infinito suporte compacto. Então, posso introduzir uma derivada aqui. Né? E fazer, no caso da K cadeia, né, eu poderia pensar num operador de bordo. Né? Quer dizer, o que é alfa bordo de C de ômega? Igual a integral sobre bordo de C de ômega, que é integral sobre C de d ômega. Né? Então, isso aqui é igual a alfa C de d ômega. A menos do sinal aqui, é a mesma coisa. Talvez se eu tivesse trocado a ordem, não tivesse esse problema. Então, quer dizer, vamos dizer, você tem as formas e as cadeias, e todas duas viram correntes, e o operador de derivação numa e o operador de passar o bordo na outra casam. E aí, bom, a partir daí, aqui o que eu estou dando é a dica. Quando você for ler o Derham, você já sabe que é isso que ele está fazendo. Né?
Então é uma, vamos dizer, e acho que aqui dá para fazer para o exterior, dá para fazer, então, a abordagem que ele faz no livro dele, ele vai para Stokes, não sei o quê, depois ele sai nessa direção aqui, né? E para chegar, vamos dizer, nos teoremas dele e nos de Rhodes, né? Então, também aqui o produto exterior vai ser crucial. Que horas são? Não sei se eu tenho muito mais a dizer. 11h30. 11h30, acho que está mais ou menos, deixa eu ver, como resumo. Então, sabe, você já não bastasse o que a gente já tinha para estudar das aulas anteriores, agora a gente tem mais isso. Mas, de certa forma, né, porque acho que o livro do Derham, ele deve fazer o estudo. O Derham é pequenininho, né, curtinho, tem 160 páginas, uma coisa assim. Então, acho que o Stokes, eu não sei a que página ele chega, mas tem menos de 100 páginas a partir dessa parte aí. O Lee não vai fazer isso. Então, aqui é Derham, tem o Warner, não sei indicar outra referência nessa direção. Então, nós temos agora, assim... O Warner é referência para o Rod. Para o Rod, Então, nós temos Stokes, aí tem um caminho que é olhar aquelas aplicações físicas, topológicas, rasas, lá do meu livro de análise vetorial clássica, cotejando com o livro do Lee, por exemplo, né? Sei lá, o Abraham Martin, alguma coisa assim, outros caras mais avançados. Tem o grau topológico, que é uma coisinha que deve ser rapidinho, assim, mas tem uma burocracia e tem aquele detalhe lá do lema de Volterra-Cartan, que tem a demonstração mais elaborada para... Lembra que eu falei na aula passada, né? Você acha uma primitiva com suporte compacto ali também. E tem, agora, uma grande linha, que é seguir mais ou menos na direção, acho que o Lee faz nessa direção, e o livro do Fulton, de topologia algébrica, que faz bonitinho também os teoremas de Derham, de uma maneira simples, mas talvez não a mais compreensível. Eu acho que o Derham faz umas coisas também com triangulações antes de enveredar pelo Rhodes. Talvez também. E tem essa linha para o teorema de Rhodes, que é o livro do Derham, o livro do Warner. Bom, vale a pena dar uma olhada sempre no Rhodes, né? Eu sempre... Mas o Derham não é uma referência para o teorema de Derham? Ele não faz naquele livro? Não, ele faz, mas... o que eu entendi meio da história é assim, que ele fez os teoremas dele, aí postar aquilo para o Rod já devia estar contando. O Rod fez o negócio do Rod, e o Derham disse, cara, isso é assim que devia ser e tal. E aí ele escreve o livro dele para fazer os teoremas de Rod, mas os teoremas dele estão ali também. Mas o teorema de Derham tem uma... tem, vamos dizer, o livro por exemplo, tem um livrinho de forma do livrinho do Flanders, que é um livrinho simplesinho assim, né? E que ele, pelo menos ele enuncia de uma maneira compreensível os teoremas de Derham. Tá? Então também vale a pena, né? Quer dizer, olhar por aí. Então,
quase que podia dizer agora, recesso, não sei o que vai ser na aula que vem, mas temos já muita coisa para ver.